Direita ou esquerda? É a questão, não é? Pois é. Eu escrevo com a direita. Eu com a esquerda. As duas são boas, né? As duas funcionam. Pois é. Mas depende do ponto de vista de cada um. E saber dividir também o que é o lado bom e o que é o lado ruim de cada um. Sim. Será que a esquerda ao longo do tempo foi tão ruim? Será que a direita ao longo do tempo foi tão ruim também? Ou será que a direita agora será uma boa? Ou será que a esquerda vai continuar sendo uma boa? É complicado isso, né? Depende muito do bom senso de cada um. Analisar o que aconteceu, o que sempre aconteceu e o que vai acontecer. Afinal de contas, o ponto de vista de uma pessoa que realmente quer discutir e aprender sobre política é poder olhar os erros e as coisas boas que acontecem dentro do cenário político. Eu sei que hoje em dia é meio que um dogma você falar coisas boas diante de tanta coisa que a gente vê, mas realmente existe coisas boas, basta a gente procurar ver o lado bom e não só o lado ruim. Você sabe, Felipe, que nós entramos num ano voltado à comunicação, né? E de transformação também. E temos que falar, não podemos deixar de falar da transformação política brasileira, Sem dúvida. que engloba, eu acho que um dos pontos fundamentais são a saúde e a educação, a segurança também. Mas eu acho que devemos abordar esses pontos com mais carinho, né? Afinal de contas, é o lado que a gente puxa a sardinha, né? Pois é. Será que você gostaria de ser tratado como um profissional cansado, saindo de um lugar para o outro, né? Muito cansado, exausto, para cuidar do seu filho? Será que seria uma boa? Será que esse profissional ele conseguiria sustentar sua família trabalhando num local? Complicado, né? Complicado é totalmente óbvio, é super desgastante. E no que falar da segurança de um profissional? Imagine só você trabalhar num pronto-socorro e chegar aquelas pessoas muito loucas, esbravejando, desculpa, até chegar ao ponto de apontar uma arma para um profissional. A quem cabe essa segurança? E o pior de tudo é que não só dentro de um hospital, mas às vezes o funcionário, porque acaba, a família acha que a culpa é dele, da pessoa ter morrido, doente que ele ter morrido, e ter meio que querer ter uma retaliação com esse profissional. Quem vai garantir os direitos para ele? Sendo que no nosso país, o profissional não tem direito. A pessoa que cometeu o crime, o delito, tem direito. Mas o pessoal, a população do bem não tem direito. Quem vai garantir? Pois é. Aí você vê assim, de quem é a culpa? É do profissional em si ou é de um sistema? Sistema falido? Né? Isso aí você pensa. E infelizmente quem colocou os líderes nesse sistema fomos nós. Pois é. E se tratando dessa transformação, né, eu acho que cabe a cada cidadão brasileiro a pensar melhor, a refletir ao longo do tempo, né, o que vai ser dos seus filhos. Você vê, Felipe, que hoje o pessoal, a molecada toda pensa em sair do Brasil. Cara, a situação lá fora também está ruim. Sim, poxa, bem pior do que o Brasil, por incrível que pareça. Por que não mudar aqui? É difícil mudar o Brasil? Acho que assim, desde da época da ditadura, desde o projeto de Rose Neubauer, para quem não sabe o que eu estou falando, estuda um pouco no Google, que isso é muito fascinante. O Brasil é uma fábrica, todos os dias ideias novas, pessoas que chegam com inovações, a maioria das inovações de construção, engenharia, projetos, química, vem tudo do Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um país produtor, e não só de alimentos, mas sim de conhecimento. Só que o profissional tem mais chance no mercado fora do país. No Brasil não dá, mas ele se sente mais à vontade de buscar oportunidades fora do país, porque a iniciativa privada, não que a do Estado seja ruim, mas a iniciativa privada chama mais a atenção do profissional, do estudioso, principalmente para inovações, para o mercado de venda. Tanto que tem um vereador, o Sr. Holliday, aqui no Brasil, ele é um garoto também, da minha idade, 20 anos.
Mas tipo, o projeto, os projetos que ele quer levar para a Câmara é diminuir essa burocracia, para o Brasil começar a produzir para ele, não jogar tipo, todo o estudioso, toda a matéria-prima, a matéria bruta que dá para se lapidar para fora do país. Por que a Noruega é boa? Porque a Noruega ela compreende que a burocracia do nosso país acaba limitando a gama de opções que o profissional, o estudioso, poderia ter. Porque, por exemplo, eu estou terminando a faculdade de História, vou ser professor de História, e hoje eu me deparo com um problema. Eu tenho que pagar a faculdade, entendeu? Eu tenho que fazer um curso inteiro, e mesmo assim, no meio do curso eu tenho que estagiar dentro de uma escola, mas não é tudo que o estágio que é remunerado. O estágio, ele é muito, assim, ele é mal pago. E como é que eu vou pagar a faculdade? Esse é um dos problemas que o estudioso enfrenta. Agora, o profissional, principalmente ligado à saúde, enfrenta o problema de que ele estuda, ainda mais a área de enfermagem, a área de medicina, que é uma área muito complicada, afinal de contas você está mexendo com vidas. O intuito é salvar vidas. E você tem assim, você estuda, um médico bam, trabalha no Albert Einstein, é uma iniciativa privada, com certeza, está ganhando aí seus 13 mil, entendeu? Até os próprios enfermeiros ganham muito bem nas iniciativas privadas. Agora, por que trabalhar no Estado sem ganhar pouco, trabalha muito em condições super perigosas, entendeu? Porque eu morei perto do Campo Limpo minha vida inteira, eu ia para lá, entendeu? Ele trabalha no Campo Limpo e tipo, ele pode falar. Você ficar com mais medo de ficar na fila de espera do que ir para a mesa de cirurgia, por incrível que pareça. Pois é. Aí, pensando nisso, você sabe, Felipe, que eu sou patriota. Hoje eu estou de Brasil aqui, eu sou super patriota. Aí eu fico pensando assim, o Brasil é um país rico, um país milionário, cheio de recursos aí e tudo. Poxa, mas cadê o dinheiro do Brasil? Cadê o dinheiro do Brasil? E me faz pensar uma coisa, falam-se hoje na reforma da Previdência, aquela coisa toda, está tudo se travando, o pessoal está desempregado. Poxa, cadê o dinheiro da Georgina? Sério, eu me pergunto até hoje, cadê o dinheiro? Entendeu? Sim. Aí você fica pensando assim, o pobre tem que pagar imposto de renda, muito caro, é triste. O país que eu sonho é um país que o pobre tem o seu direito, entendeu? Que ele tenha condições de estudar, né, de se formar e ter orgulho da nação que ele reside, né? E infelizmente a gente não vê isso, é triste. E voltando àquele ponto do profissional cansado, eu me pergunto assim, por que não paga o profissional de uma maneira digna assim? Imagina só que você trabalha no meio de vários tipos de doença, com alto risco de contágio, de tudo. Cara, você não vale nada. É uma peça descartável. Sim, é deprimente. Se você pegar alguma coisa lá, tchau e benção. Entendeu? Então, eu sonho com um país melhor. Assim, essa questão toda do sonho de o país vai ser melhor, o país vai ser melhor enquanto as pessoas, eu não estou falando isso porque até o objetivo do canal não é esse. É quando as pessoas abrirem a mente para poder ouvir vários diálogos e saberem que este é melhor e não ser conduzido por outras pessoas que dizem ser melhor. Às vezes a minha opinião não é a mesma da sua opinião, porém eu posso tirar algo da sua opinião e você pode tirar algo da minha opinião que vai formar um caráter melhor. Por isso que a gente fala, os Estados Unidos é melhor por isso, por isso, por isso. Não, porque as pessoas de lá são assim, entendeu? Você pode falar para elas, elas vão ouvir o que você está falando. Eu sei por experiência própria, já fui para lá, conheço bem como é que é lá, entendeu? Então, tipo, as pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Se não entra no diálogo delas, eles não vão ficar discutindo com você, não vão ficar discutindo. A gente aqui no Brasil é muito intolerante, a gente não é aberto, assim, não todo mundo, mas a maioria não é aberto a diálogos, principalmente no cenário político. Afinal de contas, tem um ditado aqui, principalmente assim, não sei no Rio se falam isso também, mas tipo, aqui em São Paulo, que eu sempre ouvi, principalmente na Moca, no Ipiranga, no Morumbi, ali na Giovanni Gronchi, onde eu morava, tipo, sempre era a mesma coisa. Política, futebol e novela não se discute. Verdade. Porque da morte.
Então, tipo, meu, isso é errado. Os dois princípios básicos, esporte e política, nós como terra pátria, digamos assim, pátria amada do futebol, devíamos discutir isso até no cenário político, porque esporte é política. Pessoa que pensa que não, desculpa, está errada, porque esporte é totalmente política. O que é as Olimpíadas? O que foi as Olimpíadas na época da Alemanha nazista? O que acontece? No meio daquele evento todo, daquela tragédia toda, a Olimpíada veio para tentar ligar as nações. Eu não estou falando que foi certo ou que deu certo, mas a gente já vê, entendeu? Tipo, todas as ações políticas, principalmente de invasão, espionagem, aconteceu dentro das Olimpíadas, daquela época, das Olimpíadas de Berlim. É só um exemplo, não vou conduzir também para esse lado, porque afinal de contas eu sei que eu sou um professor, mas não vou ficar dando mal. Poxa, então eu vou fazer o seguinte: a partir de amanhã eu vou raspar minha cabeça e vou acreditar num país melhor. Eu vou começar a acreditar que os governantes vão começar a dar incentivo aos jovens talentos, vai ajudar o povão, vai ter uma série de coisas. Vou acreditar num país melhor, porque senão vou ter depressão. Eu não aguento mais com tanta promessa e nada resolvido. E nada feito. Infelizmente, a dose de sarcasmo a gente tem que engolir para poder tentar ser feliz. Porque, assim, não sei se você concorda, mas todo país, pelo menos o que precede as bases da Constituição é educação, qualidade de vida, e dentro da qualidade de vida, fundamentalmente, o direito à saúde e o direito a uma alimentação. Me fala, de todos esses itens que eu citei, se você não for correr atrás, você não levantar a bunda para ir trabalhar, ou, não estou falando também que eu quero de graça, eu só quero uma acessibilidade até que um pouco mais fácil no direito que é nosso. Mas, tipo, se você não levantar a bunda e ganhar aí seus 4, 5 mil, você vai morrer na fila de um hospital, meu filho, desculpa. Entendeu? E é isso que a gente tem que mudar. Eu não estou falando para a gente seguir, que nem a dona Dilma falou, entendeu? Seguir princípios humanos, entendeu? Porque afinal de contas, o comunismo não dá certo. Eu sei que a forma da democracia que a gente vive, o capitalismo que a gente vive, não dá certo também. Não é uma coisa justa, não é justo nem de longe. Meritocracia é uma coisa que eu particularmente acredito, mas eu sei também que não é totalmente justo. Mas o que é justo? Afinal de contas, sempre uma forma ou outra vai acabar desagradando as massas, assim, entendeu? Se não essa massa, aquela massa. Esse que é o problema. A nossa educação, eu, por exemplo, eu sou descontente com a educação. Eu não vi o lado de vista, por exemplo, dos enfermeiros ou dos profissionais de saúde. Entendeu? Eu comecei a ver agora. Então, pare e reflita. Além da educação, além da saúde, além da segurança pública, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente pode meter um pau falando que polícia, mas quando roubam na tua casa, você chama a polícia. É a polícia que está lá. Entendeu? Então, a gente também tem que ficar pensando, e a qualidade que eles têm de vida, de trabalho, que afinal de contas são perigosos. Querendo ou não, até o professor é perigoso, porque eu, por exemplo, entro numa sala e começo a tomar uma cadeirada. E não é porque o professor não sabe conduzir uma aula, é porque o aluno, às vezes, não é que não tem uma educação preparo, mas ele quer extravasar alguma coisa que às vezes ele não consegue, porque ele é ou sufocado, ou ele não se sente à vontade, ou ele tem diversos problemas, porque eu também não vou entrar em mérito. Na verdade, a gente tem um país justo, né? Justo. Justo quer dizer sem injustiça, né? Eu estava vendo uma coisa muito engraçada hoje, assim, para não ser trágico. O sujeito aliciou uma criança e foi liberado, com passagem pela polícia. Sim, não cheguei a ver isso. Aí o cidadão furtou uma carne para alimentar os seus filhos, foi preso e foi condenado. Não aguento isso. E sabia que o que é mais Triste. P da vida, assim, me deixa ser, sua expressão, mais fudido com tudo, assim, que você fica, pô, meu. Assim, as pessoas. Eu não sigo dessa premissa de falar que bandido bom é bandido morto. Nunca. Mas as pessoas ficam chorando, os 30 mortos no presídio. Certo? Aí descobriu-se que isso foi uma retaliação, que aconteceu em outro presídio. Certo? Mas foram 33 mortos e os 3 policiais carcereiros que estavam lá dentro. E as condições de trabalho dele. E as famílias que não vão receber nem. A família dele estavam pedindo ajuda para o governo porque eles não tinham dinheiro para enterrar o familiar. Enquanto desses 30 infratores da lei, vamos colocar assim, foram mortos em retaliação de gangue contra gangue, de inimigos do Estado.
injustiçados, inimigos seus, inimigos meus, que por N motivos, não estou falando que ele fez isso porque ele é coitadinho da sociedade, porque ele só teve essa opção, por N motivos, acabou entrando no meio dessa, entendeu, confusão toda. O cara lá, a família, cada um vai receber 100 mil reais, porque ele morreu na cadeia, em briga. Não foi briga, foi retaliação. E aí eu falo por quê? Porque o que é justo? Agora, assim, é uma questão que eu queria que as pessoas falassem nos comentários. Por que os direitos humanos é mais justo com as pessoas que violam os direitos dos seres humanos em geral, que é o nosso, de bem-estar e segurança, e pra gente que, por exemplo, que morre aí, não recebe nada do governo, ou um oficial da polícia que morre e não recebe nada do governo, ou um profissional de saúde que morre e não recebe nada do governo. Por quê? Agora você vê que, em se falar de transformação política brasileira, né, num ano voltado à comunicação, a gente vai mexer em tudo, né? A gente vai falar de muita coisa que vai viajar legal. Sim. Né? E nos próximos vídeos a gente vai abordar sobre mais coisas, vai bater um bate-papo muito legal. Sim, e tipo, uma pergunta que eu gostaria de falar, tipo, até eu também queria ouvir sua opinião sobre isso antes de encerrar totalmente o vídeo. Eu queria que vocês deixassem nos comentários, eu mando pelo Facebook, do jeito que vocês falam e tal. Assim, uma coisa que eu sempre ouvi dos meus colegas de faculdade, das pessoas com quem eu converso na rua, justamente para fazer enquete, para trazer para os vídeos, é o quê? Nós como oh meu Deus, português tá bom. A gente como um canal de comunicação, de mídia, de informação, o nosso dever é cutucar a ferida. É uma coisa chata, mas é cutucar a ferida. Durante bastante tempo, a gente teve 13 anos, a gente teve a esquerda no comando. O senhor presidente Lula fez seus deslizes, assim como todos, mas foi um ótimo presidente. A Dilma fez seus deslizes, mas também foi uma ótima presidente. O senhor Fernando Haddad, para mim, foi um dos melhores prefeitos de São Paulo. Sim, entendeu? Sim. Agora, a pergunta eu queria saber por que a esquerda, ou algumas pessoas, assim, eu sei que o Haddad ele foi injustiçado pelo fato de ele ser petista do partido dele, porque se ele fosse do PSDB, alguma coisa do gênero, ele continuaria no poder. Ele foi bem honroso nisso, isso eu tenho que falar pra vocês. Ele foi o único que entregou o cofre público com um verde, não no negativo. E pra ser direto, a minha pergunta essa questão toda do Dória, por que a raiva dele? Afinal de contas, o cara começou esses dias aí, a gente não pode dizer, por que é tão ruim. O projeto, pelo menos do que ele quer fazer, é muito bom, vai cortar muito gasto, assim, eu quero dizer. E não porque ele quer fazer, ele é administrador de empresa, ele vai conduzir esse país como empresa. Não estou falando isso. Entendeu? Eu quero saber por que esse motivo tanto. Vamos dar uma chance para ele depois dele fazer. Claro. Sobre até essa questão que eu estava até falando com você, dele se vestir de gari, para ele, uma tentativa de se aproximar do povão. Pô, mas peraí, o Lula também fez isso. Eu sei que o Lula era operário, mas ele se vestiu como operário, subiu na plataforma de petróleo e fez a questão de sujar sua roupazinha laranja. Então por que o Dória não pode se vestir de gari? Por que todo esse, desculpa, mimimi? E assim, eu não estou julgando, eu quero saber o porquê que vocês odeiam tanto Dória. Afinal de contas, o próximo vídeo pode render o que é uma esquerda e o que é uma direita. Não na nossa visão, eu como professor de história, ou como historiador, ou ele como enfermagem, mas sim o que é um movimento de direita e sim o que é um movimento de esquerda. Eu só queria saber isso, entendeu? Também para ter um retorno do que vocês acharam do vídeo, não é? Sendo que tem pessoas que já votaram no cara e gostam do cara. Agora vamos ver o resultado. Né? Pelo menos eu como parte do povo, ele também como parte do povo. Que faça um bom governo. Você como parte do povo, é obrigação nossa cobrar dele. Independente de quem você votou ou não. Que olha o povo, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa opinião sobre um país melhor, o que pode vir a ser um país melhor, o que é uma esquerda e o que é uma direita, ou o que pode vir a ser uma esquerda, o que é uma direita e todos esses conflitos meio estranhos. Direita e esquerda, as duas são boas. As duas são boas. Depende do ano que se vê. Entendeu? Essa reserva, essa dá, essa bate, essa defende. Então tem toda essa questão, mas enfim. A gente queria também assim, ter um retorno de vocês. Comenta, compartilha, dá um like, entendeu? Favorita, pra gente poder saber que o que a gente está fazendo está sendo valorizado por vocês.
provavelmente isso vai render, acho que até uma segunda parte, só que como eu falei, mais puxada para o que é direita e o que é esquerda, sem opinião nossa política. O pessoal é um bate-papo entre amigos. Com certeza. Entre amigos, nós três aqui, eu, ele, você que está assistindo a gente, povão, exatamente, entendeu? Para poder abrir o diálogo, entendeu? Para vocês saberem quais são nossos planos para o próximo vídeo também. Bom, acho que é só. Tem alguma coisa para adicionar mais? Não, só isso. Só isso. Só vai dar o pessoal uma olhada. Então, Beleza. aqui é no Fita 17, desejando um tchau. Abraço.